desempenho de uma máquina ou de um equipamento no campo está relacionado à sua adequação. Para cada uso, há uma forma de adequar a máquina. No programa Técnica Rural de hoje, vamos saber quais as orientações da indústria e ver no campo como é feita a adequação de um trator para o trabalho numa fazenda de café no sul de Minas. Responda rápido. A adequação de uma máquina agrícola é o ajuste para otimizar as operações e obter melhor rendimento durante o trabalho. Mas esse processo não significa a redução dos custos na atividade. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Já já vamos saber a resposta. O produtor Francisco Garcia Reis Neto utiliza 3 tratores para fazer o serviço na lavoura de café. A propriedade fica no município de Carmo da Cachoeira, no sul de Minas. São 350 hectares de plantação. Quando chegamos na propriedade, ele estava aplicando adubo nesse talhão e pulverizando nesse outro. Os equipamentos estavam acoplados a este trator, modelo 4530 da Mahindra, de 42 cavalos. Ele tem várias opções de marcha, bastante marcha. A gente conseguiu um rendimento maior na operação. A gente tem opção para isso, para colocar um rendimento maior. E tem a questão também do reversor, que ajuda muito na manobra. E com isso aumentou a eficiência de hora-máquina por hectare. Gilberto Dutra, especialista de marketing do produto, representa a fábrica dos tratores que o Francisco utiliza. Ele diz por que é tão importante fazer a adequação antes de colocar as máquinas no campo. Não importa se eu tenho o melhor trator do mundo, o melhor implemento. Se eu não souber fazer a união perfeita desse conjunto, eu não vou conseguir extrair os meus melhores resultados, eu não vou atingir o rendimento operacional adequado que eu necessito para determinadas operações e principalmente visando o quê? Minha minimização dos custos, minha redução de consumo de combustível. Irã Rezende é vendedor numa região que compreende pelo menos 6 mil produtores em Minas Gerais. Ele lembra que a adequação de máquinas está prevista no procedimento conhecido como entrega técnica, determinado pela indústria e executado pelas revendedoras. Antes desse produto entrar em operação, é necessário que ele passe por essa entrega técnica. E essa entrega técnica vai proporcionar ao produtor, ao cliente que comprou o produto, operacionalizar o rendimento da máquina da melhor maneira possível, para que ele não tenha surpresas durante esse processo de começar a trabalhar com uma máquina nova que ele está adquirindo. Irã explica que o trabalho é feito por mecânicos treinados pela fábrica. Todo o processo da entrega técnica, desde os itens básicos, é realizado junto ao produtor. São as garantias, tá certo? São as trocas de óleo, de quantas em quantas horas tem que fazer, o lastreamento dos pneus, se a calibragem está correta. É todo um procedimento para que a máquina funcione sem surpresas. A adequação de máquinas agrícolas está prevista em normas regulamentadoras como a NR12, que foi criada há 40 anos pelo Ministério do Trabalho e que estabelece que máquinas e equipamentos sejam seguros ao trabalhador. A NR17 é outra norma que prevê, além de segurança, conforto para garantir a eficiência e não comprometer a saúde de quem opera. Há ainda a norma regulamentadora NR31, que está relacionada basicamente às boas condições de trabalho. Quando a gente fala em adequação de trator para uma determinada aplicação, não está só pensando no dia a dia, no que diz respeito ao trabalho em si do implemento mais trator. A gente também pensa na adequação, pensando justamente em conforto operacional do operador, pensando em atender as normas de segurança que se faz necessário, como por exemplo, num implemento como esse que a gente tem aqui, ele trabalha com o uso de TDP, de tomada de potência ou tomada de força. Então se faz necessário o uso de uma proteção de cardan para evitar algum possível acidente, né, ou um incidente. Um outro ponto importante que dentro da Mahindra a gente segue é que todo trator que a gente fornece ao produtor rural, todos eles já vêm equipados de fábrica com um arco de segurança, que seria uma estrutura ROPS, que é uma estrutura de proteção contra capotamento. Então, no caso de uma fatalidade, no caso de um acidente, o trator equipado com esse sistema, ele vai proteger o habitáculo do operador. E um outro ponto ainda falando aqui da plataforma, é sempre em questões de utilização, durante a operação, sempre utilizar o cinto de segurança, né?
para que justamente a gente tenha uma maior segurança no caso de um acidente e o ROPS fazer a proteção. Vamos conferir agora a resposta para a pergunta que fizemos a você ainda há pouco. A adequação de uma máquina agrícola é o ajuste feito para otimizar as operações e obter melhor rendimento durante o trabalho no campo. Mas este processo não significa redução dos custos na atividade. A questão é, esta afirmação é verdadeira ou falsa? Bom, é claro que a afirmação não está toda correta. É falsa quando diz que a adequação de uma máquina agrícola não significa redução nos custos da atividade. Além de reduzir os custos, a adequação tem como benefícios o aumento da eficiência no trabalho, o máximo rendimento e o aumento da qualidade operacional. Aqui o trator de 42 cavalos está acoplado a um pulverizador de 2.000 litros. Gilberto explica os passos para a adequação nesse caso. Primeiro, o uso da tomada de força. Para que a gente mantenha uma aplicação homogênea e perfeita durante a pulverização, se faz necessário a gente manter uma rotação de motor constante a 2.100 RPM, que é nessa rotação de motor que a gente vai estar extraindo uma rotação de tomada de força de 540 RPM, que é a rotação necessária para que este equipamento, especificamente, possa fazer a aplicação de maneira adequada. Outro ponto importante é o lastreamento, ou seja, o equilíbrio entre a potência do trator e o peso do equipamento acoplado. Quando a gente fala em lastreamento, existem dois tipos de lastreamento. Basicamente, o que a gente vê aqui nesse trator, a gente tem os pesos de roda traseiro e a gente tem os pesos dianteiros, esses dois contrapesos dianteiros. Só que onde que eu preciso da energia do trator aplicada? Eu preciso justamente mais próximo do solo. Então o que está mais próximo do solo? O pneu. Então a maneira mais fácil de eu conseguir chegar na melhor relação peso-potência, no melhor equilíbrio, eu poderia colocar lastro metálico ou colocar água. Eu prefiro colocar água dentro dos pneus porque ele tem um contato mais próximo ao solo, então ele entrega realmente o peso onde eu preciso e sem dúvida nenhuma é muito mais barato que o metal. E para colocar água no pneu, existem algumas regrinhas. Eu tenho que colocar ele mais ou menos numa posição, imagina um relógio, que seria uma posição 10 minutos para as 2 horas da tarde. E dessa forma, o bico do pneu, onde vai o ar, ficaria numa posição de 10 minutos, por exemplo. Tá? 10 para as 2, né? Dessa forma, eu consigo tirar o bico de ar, encher de água, a hora que chegar naquele limite, vai significar que eu estou a 75% de água naquele pneu. Feito isso, eu coloco o bico de ar novamente e completo o restante com ar. Atenção também para a pressão dos pneus. Quando a gente fala em questão de pressão de pneu, cada fabricante tem uma medida, uma quantidade de libras adequada. Mas é importante a gente ter em mente o quê? Eu não posso estar trabalhando, por exemplo, com os 4 pneus, cada pneu está numa pressão diferente. O ideal nesse caso aqui, a gente pode dizer que seria trabalhar de 18 até 22 libras. Responda rápido. Um ponto importante na adequação de uma máquina é o equilíbrio no equipamento. Sendo assim, qual das afirmativas não é correta? Letra A. Para equipamentos mais leves, que exigem menor tração do trator, a relação peso-potência é menor. Letra B. Para equipamentos pesados, que exigem maior tração, a relação é maior. Ou letra C. Não existe relação entre o peso do equipamento acoplado e a potência aplicada no trator. Até o final do programa, você vai saber a resposta. Vários fatores influenciam na adequação de uma máquina. Existe uma adequação prévia para qualquer trator antes de se iniciar o trabalho, mas dependendo das condições no campo, é necessário que se faça uma adequação específica, considerando-se o tipo de cultura, o solo, o clima. Então não existe hoje, por exemplo, uma regulagem que eu determine hoje e que eu vá usar ela para sempre, não. Isso se faz necessário de acordo com as minhas necessidades no dia a dia, a realidade da produção, a realidade da propriedade, eu vou adequando alguns determinados pontos. A adequação de uma máquina garante melhor economia ao produtor rural porque resulta em melhor rendimento, menos custo e um prolongamento da vida útil da máquina. Francisco já percebeu essas vantagens. Quando a gente comprou o trator, eles deixaram o trator aqui uma semana aqui fazendo um test drive, né? 2, 3 dias que a gente trabalhou com ele, já fomos na concessionária e compramos o primeiro trator. E depois de 1 mês, 2 meses, compramos mais 2 tratores que adequam bem aqui na região e na fazenda nossa, né?
Vamos conferir agora a resposta para a pergunta que fizemos a você ainda há pouco. Um ponto importante na adequação de uma máquina é o equilíbrio no equipamento. Sendo assim, qual das afirmativas não é correta? Letra A, para equipamentos mais leves, que exigem menor tração do trator, a relação peso-potência é menor. Letra B, para equipamentos pesados, que exigem maior tração, a relação é maior. Ou letra C, não existe relação entre o peso do equipamento acoplado à potência aplicada no trator. A alternativa que deveria ser marcada é a letra C, que diz que não existe relação entre o peso do equipamento acoplado à potência aplicada do trator. Essa afirmação não está correta. Para a adequação da máquina, é preciso sempre considerar a relação da potência do trator com o peso do equipamento. Quando a gente tem um trator muito leve para um equipamento pesado, significa que eu vou precisar um esforço maior para poder me locomover. Se eu tenho uma relação peso-potência adequada, eu consigo fazer isso com uma rotação de motor ideal. Nessa forma, minimiza os custos. No programa Técnica Rural de hoje, você conheceu as normas e os procedimentos para adequação de máquinas agrícolas. O processo foi acompanhado por representantes dos tratores Mahindra, na propriedade do cafeicultor Francisco Garcia Reis Neto, em Carmo da Cachoeira, Minas Gerais. O nosso programa termina por aqui. Ficou com alguma dúvida? Mande pra gente pelo WhatsApp, anote 11 98524 0073. Você pode ainda conferir outras informações na nossa página na internet e nas nossas redes sociais.